Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, tá liberado almoçar e vamos falar de Foi Sem Querer Querendo, série mexicana que conta a história do Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, criador de Chaves e Chapolin. A série vai contar toda a história do eterno criador de vários tipos muito queridos no Brasil e que vai seguir toda a sua carreira desde a infância, das suas referências, dos seus sonhos até a realização de toda essa imaginação através de seus personagens no canal Televisa nos anos 70, onde vai atingir o estrelato e o sucesso em toda a América Latina. Agora, tem treta rolando. Tem treta. Porque a série não foi tão bonitinha, não. A gente lembra que já teve uma treta. Cara, o legado do Chespirito é uma novela mexicana por si só. Porque toda hora tem uma treta. Lembra que o Chaves ficou fora do ar, sei lá, 5 anos por conta de direitos do personagem, né? Porque a família Bolanhos tinha os direitos dos personagens, mas a Televisa tinha o direito das fitas. Então, sem autorização da família, a Televisa não podia negociar as fitas. E sem a Televisa para exibir, a família não conseguiria exibir os programas. Daí ficou nessa queda de braço, porque a família Chespirito queria um pouco mais de participação nos lucros e a Televisa, obviamente, não queria dividir. Mas acabou cedendo e foi feito um novo acordo e Chaves agora já começa a ser transmitido novamente, inclusive no Brasil. Antes disso, a gente teve tretas sobre direitos de personagens também, com alguns deles, como a Maria Antonieta de las Neves, que faz a Chiquinha. Teve toda uma discussão sobre quem criou a personagem, que o Bolanhos teria inventado a personagem, mas os trejeitos, o jeito de vestir, o jeito de falar, teria sido contribuição da atriz, e que o Bolanhos nunca foi muito claro sobre quem é o dono da personagem, deixava ela fazer os espetáculos dela em circo, pela América Latina, e não cobrava pela personagem, e isso deu para ela o direito depois de exigir o uso da personagem. Mesma coisa com o Carlos Villagrán, que faz o Kiko, que também se apresenta como Kiko independentemente, inclusive saiu do programa Chespirito, foi fazer uma série do Kiko interpretando o personagem, que foi criado pelo Roberto Gomes Bolanhos, mas ele também entregou muito o personagem. Então é uma bagunça, é uma zona, é uma lambança, que agora também afeta a série. É claro que essa série não ia ser feita completamente livre de tretas, porque estamos falando, é claro, de Roberto Gomes Bolanhos e seu complicado legado. O que está acontecendo aqui? A série foi escrita pelo filho do Chespirito, né? A série não conta com as fitas originais da Televisa para ser contada. Beleza. Até aí tudo bem. Só que alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que 2 personagens tiveram nomes trocados na série. Tanto Florinda Meza, ex-esposa, viúva de Roberto Gomes Bolanhos, quanto Carlos Villagrán, o Kiko, tiveram seus nomes alterados na série. A Bárbara Lopes, que faz a Florinda na história, agora vai se chamar Margarita Ruiz. E o Juan Lecanda, que seria o Carlos Villagrán, será Marcos Barragán. Trocaram o nome de 2 personagens e talvez... Personagens não, né? Trocaram o nome de 2 atores, pessoas reais, que talvez sejam os mais complexos na história de Roberto Gomes Bolanhos. Porque se você não sabe, talvez você saiba, que essa história já rolou na internet várias vezes, a Florinda Meza, a dona Florinda, namorava o Kiko. Né? Tem um suposto incesto envolvido aí, mas não é bem o caso. Namorava o Carlos Villagrán. Quando começa o Chaves, inclusive o Gomes Bolanhos era casado. E aí rolou nos bastidores uma espécie de triângulo amoroso e o Gomes Bolanhos, Roberto Gomes Bolanhos, talaricou, né, muito inteligente, muito sofisticado,
dono do programa, deu aquela talaricada na jovem Florinda Meza e conquistou o coração da beldade. É claro que a coisa não ficou boa pro Kiko, né? Pro Carlos Villagrán, que ficou pistola e saiu do programa nessa época, alegando outros motivos, mas existe toda uma especulação que o estopim da separação do trio de artistas do programa foi por conta Guerra de Troia, né? Guerra de Troia, por causa de mulher, sempre. E aí roubou a namorada do amiguinho, o amiguinho ficou pistola e saiu do programa. Aí agora vem a fofoquinha, porque eu não consegui achar o motivo real desses dois nomes terem sido suprimidos da série. Não vi, pesquisei, olhei, não achei motivo. E a história se complica porque o roteirista, como eu disse, da série é o Roberto Gomes Fernandes, que é o filho do Chespirito. Só que não é filho da Florinda Meza, que foi a segunda esposa dele. E a Florinda que está dizendo agora que a série não tem autorização da família para ser rodada. Então há, inclusive, uma treta familiar envolvida dos dois casamentos do Roberto Gomes Bolanhos e que pode ter feito aos advogados da Florinda simplesmente terem negado os direitos biográficos dela para a série. Mesma coisa com os advogados do Carlos Villagrán, que também é atingido pela mesma história. Pode ser que essa seja a explicação. Eu acho que deve ter tido uma treta de família ali. Que o roteirista quis contar essa história, que para eles é super constrangedora, quis contar a história e tanto o Villagrán, que ainda é vivo, quanto a Florinda, que ainda é viva, não ficaram à vontade de ter seus nomes ali com essa história sendo contada. E impediram legalmente que seus nomes fossem usados para contar essa história daquela forma que, do ponto de vista deles, talvez não tenha acontecido dessa maneira. Que, né, que as coisas acontecem de uma maneira e cada pessoa que vê o que acontece tem uma história para contar. Tem uma versão. Talvez a versão da Florinda Meza para o que aconteceu não é a da série. E tenha dado ali uma confusão interna na família. Né, o almoço de domingo ficou um pouco silencioso nesse dia. Então, como medida de proteção legal, ela pode ter pedido, através de seus advogados, que o nome dela foi suprimido da série. Então não é mais Florinda Meza, agora a atriz chama Margarita Ruiz, que é muito parecida com ela, que também tinha uma personagem chamada Florinda, mas não ela não, hein? Justamente para não cair nessa uma suposta difamação do ocorrido, que eu acho que vai, pelo visto, vai ser contado, não vai ser ignorado. Pelo sim, pelo não, vamos acompanhar a série, claro que estreia esse ano, 2025, ainda sem data, e que vai, talvez, aí, tocar nesse vespeiro. Pode ser outro motivo? Pode ser outro motivo. Talvez tenha acontecido uma outra coisa, mas esses dois nomes estarem envolvidos, e o Gomes Bolanhos não está mais entre nós, e os dois nomes desse escândalo, ainda mais pra época, que rolou, pode ser que, né, que aí tenha. Vamos ver. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.